Olá, meu nome é Gabriel e serão bem-vindos ao módulo 5. Neste módulo, nós vamos mergulhar nos algoritmos de ordenação e aprender como usá-los nos nossos códigos. Hoje, o foco é um algoritmo que é super simples, clássico, mas que também é o mais lento da história da programação, o Global Sort. Mas calma, ele pode ser lento, sim, mas ele é perfeito para a gente começar a entender a mecânica de como os algoritmos de ordenação funcionam. Então, vamos começar pelo básico. O que é, afinal, um algoritmo de ordenação? Basicamente, ele é um método que pega uma lista completamente bagunçada, pode ser de números, nomes ou qualquer tipo de dado, e ele arruma tudo em uma ordem. Pensa assim, quando você usa um app, tipo o app de contatos, ele organiza todos os seus contatos em ordem alfabética. Quando isso acontece, você pode apostar que tem um algoritmo desses trabalhando por trás. O Sort é o mais intuitivo, por isso que ele é o primeiro que a gente vai estar aprendendo. O nome Bubble, que traduzindo significa bolha, ele é ótimo, porque os elementos eles sobem para a posição correta como se fossem bolhas subindo em água quente. Agora, pensando um pouco em mecânica, visualizando a mecânica do Bubble Sort, vamos imaginar uma lista simples. O Bubble Sort, ele começa olhando os dois primeiros números, compara eles e pensa: opa, esses dois números estão fora de ordem, então vamos trocá-los. Se o primeiro número for maior e o segundo número for menor, eles vão trocar. Se for o contrário, eles vão permanecer na mesma posição. Ele segue em frente, vendo os dois próximos elementos. Se o primeiro for maior que o segundo, eles vão trocar, caso contrário, não. Isso vai seguindo até o maior elemento chegar lá no final, lá no fim da lista. Essa é uma varredura do algoritmo. Depois disso, ele simplesmente volta para o início e faz tudo de novo até que a lista inteira ela seja arrumada bonitinha. Agora vamos ver rapidinho a estrutura do código. Em C++, o Bubble é implementado com dois loops. O primeiro loop controla quantas vezes vamos percorrer a lista, e o segundo, que está alinhado, é o que faz todo o trabalho braçal. Ele vai comparar um elemento com o próximo e ele vai decidir se eles precisam fazer a troca. No fim das contas, isso que é o Bubble Só são dois loops e algumas trocas. Não tem nada de outro mundo aqui. Agora aqui temos a estrutura básica do código, onde, como podem ver, temos a declaração de um array com 10 elementos, de 0 a 9 em uma ordem aleatória, outra declaração de int, que é o tamanho do array, de 10 elementos, e então os nossos dois loops, o loop externo e o loop interno. O loop interno, como vocês podem ver, ele tem três variáveis que vão fazer a troca. A primeira variável é o int temp, que é uma variável temporária, que é igual ao array de j. A segunda é o array de j igual ao array de j mais um. E a terceira é o array de j mais um igual a temporária. Por que a gente precisa dessa variável temporária? Porque sem ela, a gente acaba perdendo os valores dos arrays. Pense assim, se o array de j fosse igual a zero e o array de j mais um fosse igual a um, a gente ia acabar subscrevendo o array de j mais um, onde ele ia passar a ser zero, e daí quando a gente fosse finalmente ver a lista, ela completamente ordenada, a gente ia perceber, tem dois zeros nessa lista. Onde que foi parar o 1? Ele simplesmente deixou de existir. Por isso é importante que a gente tenha essa variável int. Ah, é. E se você quiser ordenar a lista de forma decrescente, do maior para o menor, a lógica é idêntica. Você só vai precisar inverter a condição da troca. Em vez de perguntar se o número é maior que o próximo, você pergunta o contrário e pronto. Agora vamos falar do preço da lentidão. Chegamos ao ponto crucial, que é a parte séria, que é falando por que o Bubble Sort ele é lento. E quando eu digo que ele é lento, é muito devagar. Se a lista de dados for grande, a notação matemática dele é O n elevado a 2, o que na prática significa o seguinte: se a gente dobrar a quantidade de itens na lista, o tempo de execução do algoritmo ele vai quadruplicar. Por isso, ele é excelente para fins didáticos, mas não deve ser usado em sistemas reais, que precisam lidar com milhares e milhares de dados. Mas olha só que legal. A gente pode fazer uma otimização básica.
Podemos adicionar uma variável que checa se houve alguma troca durante uma passada. Se o algoritmo fizer uma volta completa e ninguém precisar trocar de lugar, significa que a lista já está perfeitamente ordenada. Aí ele pode parar antes de terminar todos os loops. Com essa otimização, no melhor cenário, que seria a lista já estando ordenada, Bubble Sort se torna em ON, ou seja, ele fica muito mais rápido. E é isso por essa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.